continuidade, então, às nossas reflexões sobre a avaliação da aprendizagem, eu gostaria de trazer para você e ler com você um texto da autora Ruth Rocha. Esse texto está no seu livro Admirável Mundo Louco. É um texto que nos faz refletir sobre a escola, qual é o papel da escola na vida dos seus estudantes. Acompanhe comigo a leitura. Quando a escola é de vidro. Naquele tempo eu até achava natural que as coisas fossem daquele jeito. Eu ia para a escola todos os dias de manhã e quando chegava, logo eu tinha que me meter no vidro. No vidro. Cada menino ou menina tinha um vidro e o vidro não dependia do tamanho de cada um, não. O vidro dependia da classe em que a gente estudava. Se você estava no primeiro ano, ganhava um vidro de um tamanho. Se você fosse do segundo ano, ganhava um vidro um pouco maior. E assim os vidros iam crescendo à medida que você ia passando de ano. Se não passasse de ano, era um horror. Você tinha que usar o mesmo vidro do ano passado, coubesse ou não coubesse. Aliás, nunca ninguém se preocupou em saber se a gente cabia nos vidros. Para falar a verdade, ninguém cabia direito. Uns eram muito gordos, outros eram muito grandes, uns eram pequenos e ficavam afundados no vidro, nem assim era confortável. Os muito altos de repente se esticavam e as tampas dos vidros saltavam longe, às vezes até batiam no professor. Ele ficava louco da vida e atarrachava a tampa com força, que era para não sair mais. As meninas ganhavam os vidros menores que os meninos. Ninguém queria saber se elas estavam crescendo depressa, se não cabiam nos vidros, se respiravam direito. Se a gente reclamava, alguns reclamavam. E então os grandes diziam que sempre tinha sido assim. Ia ser assim o resto da vida. Tinha menino que tinha que até que sair da escola porque não havia jeito de se acomodar nos vidros. E tinha uns que mesmo quando saíam dos vidros, ficavam do mesmo jeito, meio encolhidos, como se estivessem tão acostumados que até estranhavam sair dos vidros. Pensando nesse texto, eu gostaria de provocar você a algumas reflexões. Primeiramente, o que significa o vidro onde era colocado o aluno alegoricamente nesse texto? Seria a forma que a escola coloca o aluno dentro de uma forma de conformar o aluno, de fazer com que ele não se torne um ser crítico, um ser pensante? O que significa não caber direito nos vidros? Não seria essa forma de descrever que o saber que o aluno já traz da sua vida, do seu cotidiano, está num nível acima do saber científico que ele aprende na escola? E que aquilo que ele aprende na escola nem sempre faz as devidas relações com o seu cotidiano? Um outro ponto que me chama a atenção. O que significa o menino esticar nos vidros e a tampa sair e bater na cabeça do professor? Não seriam os questionamentos, as perguntas, as dúvidas que muitas vezes pegam o professor de surpresa? E aí o professor atarracha a tampa no vidro que é para não sair mais? Não seria essa a forma de impedir que o aluno tenha voz e tenha vez? Outra coisa que me chama a atenção é que quando alguns saíam do vidro, eles ficavam no mesmo formato, do mesmo jeitinho que eles se encontravam quando estavam no vidro. O que significa isso? Não seria aquela escola, como dizia Paulo Freire, da educação bancária? Uma escola onde o aluno é o depositário e o professor deposita os seus conhecimentos? A educação bancária, aliás, é citada por Paulo Freire como uma educação domesticadora, uma educação que domestica, uma educação que torna o aluno passivo,
sem direitos, sem direito à vez e à voz. Esse texto realmente é muito bom e nos faz pensar. Muitas vezes nós usamos a avaliação como uma ferramenta para tornar esse texto uma realidade na vida do aluno. Nós usamos a avaliação como uma ferramenta de punição, uma ferramenta de desforra, uma ferramenta de vingança, uma ferramenta de inibição e muitas vezes também como uma moeda de troca. Se vocês não fizerem silêncio, vocês vão ver como eu vou dar uma prova difícil para vocês. Estão percebendo as relações que a gente consegue fazer? São coisas para a gente pensar. E ao longo desse curso, eu quero refletir sobre muitas coisas com vocês, sobre como nós podemos avaliar e como podemos usar a avaliação como uma ferramenta de construção de conhecimento e não como uma ferramenta de destruição. Eu espero que ao longo da nossa caminhada, você de vez em quando se lembre do texto da Ruth Rocha e consiga fazer as relações com a escola que você trabalha, com a concepção de aluno que você tem, com a concepção de ensino e aprendizagem que você tem. Nós vamos ver essas concepções, por exemplo, nas aulas seguintes. Eu aguardo você lá.